Um prazer, mais uma vez, poder estar com os irmãos, compartilhar a palavra de Deus. Já não serei o primeiro, né, pastor? Porque alguns já me antecederam, ministrando, acredito eu, talvez no texto ou algum texto que traga aí coerência com aquilo que foi prescrito pela igreja. Mas nós resolvemos ficar aqui no texto. Então, aos que não me conhecem, sou pastor Ari, da Igreja Batista em Jardim Sinira, em Itapecerica da Serra. Já fui membro aqui, hoje estou membro lá, mas nada que nos faça estarmos juntos. Então vamos aí abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1. Estarei lendo os versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Que Deus possa, de acordo com aquilo que foi proposto e com o tema escolhido, faça você nesta noite ter o entendimento do que é que o Senhor tem falado e revelado, para que você entenda a manifestação do poder de Deus e o propósito pelos quais Deus trouxe você aqui nesta noite. Versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, te agradecemos, Santo Deus, pela oportunidade que tem nos dado de podermos, dando sequência na adoração e na glorificação do Teu nome, compartilharmos, Santo Deus, a Tua palavra com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Aquele, Santo Deus, que mesmo nos seus lares estão nos acompanhando, que sinta, Santo Deus, a Tua presença, tenha entendimento daquilo que será esclarecido nesta noite. Por isso eu te peço, Santo Deus e Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, para que tanto ao falar quanto ao ouvir, possamos ter entendimento do que o Senhor tem a nos ensinar. Oramos a Ti, Deus Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a revelação dada a nós agora, através do Filho, eu quero passar a você, meu irmão, a você, meu amigo, que nós nunca, como humanos, limitados como somos, compreenderemos e entenderemos quem é Deus. Então nós sempre iremos estudar parte daquilo que Deus já tem revelado, porém, nunca iremos ter o entendimento por completo de quem realmente é Deus. Foi assim no decorrer da história do Antigo Testamento, tem sido assim na história da igreja, e nós que estamos contando a história da igreja, deixaremos um legado para aqueles que, se não forem arrebatados, olharem e falar assim, a igreja falou isto. Da mesma forma que nós estamos aqui, falando assim, olha, os profetas falaram isto, os discípulos falaram isto, a igreja prega isto. E os que ficaram, falaram assim, a igreja falou isto. Como o pastor Neil falou aqui, falou assim, muitos que clamam e proclamam a Deus não estarão nos céus. E você vai falar assim, é possível isso? É possível isso. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que muitos serão chamados, mas nem todos herdarão o reino dos céus. Aqui, o texto diz que, havendo Deus falado, e Ele fala como? O texto diz que falou muitas vezes. Então, entenda isto. Eu quero que você compreenda isto. Você vai continuar ouvindo enquanto tiver vida a respeito de Cristo. Tantas quantas vezes necessárias forem para que você tome uma decisão diante dele se ainda não tomou. Muitos, tendo entendimento da pequena porção que lhe foi revelada, já aceita. Outros, por insistência ou por não querer se curvar àquilo que tem ouvido, continua na cegueira espiritual. E Deus vai continuar falando. Como é que Ele fala?
Ele fala assim, antigamente, ele falou muitas vezes. E como é que ele falava? A cada um ele falava de um jeito. Pode ter certeza disso. Nenhum dos profetas teve revelação completa daquilo que Deus queria revelar. Não. E você vai vendo que a própria palavra de Deus diz que aquilo que não foi revelado não cabe ao homem saber. Somente a Deus. Então, por mais que você queira, você não vai ter o entendimento de tudo. Então Deus falou, Deus fala, Ele continuará falando, para que você tenha o entendimento daquilo que Ele tem como propósito para a sua vida. Esta igreja está há 55 anos pregando a palavra de Deus. Tá? A irmã Divina, a última das moicanas, tá? Veio aqui à frente. E é um orgulho, né, para a igreja ver uma irmã que antes da fundação dos tempos já estava presente aqui. Isso é bom. Isso é bom. É herdeira de todas as coisas. Olha que coisa interessante. Tá? Eu brinco com a irmã Divina porque a gente tem liberdade, né, irmã Divina? Mas é bom nós olharmos para isto. Olha quanto a irmã Divina já aprendeu. Conhece a Deus por completo, irmã Divina? Não conhece. Eu vi irmãos falando aqui, olha, eu tenho 2 anos, eu tenho 1 ano, eu tenho 5 anos. Até você chegar a 55, você vai ter que aprender muito. E aprende como? Aprende por partes. Então os profetas foram assim. A cada um era revelado uma porção. A cada um era revelado aquilo que Deus queria que ele tivesse o entendimento. Então ele revelou uma parte a Noé. Ele revelou uma parte a Abraão. Ele revelou uma parte a Jacó. Ele revelou uma parte a Davi. Ele revelou uma parte a Isaías. Ele revelou uma parte a Daniel. Revelou a Malaquias. E falou assim, olha, você vai falar sobre aquele que há de vir. Olha que coisa interessante. Até chegar em Malaquias, imagine quantos anos já não havia se passado, pessoas trazendo parte daquilo que Deus queria revelar e ainda não tinha o entendimento de Deus. Então, entenda isto. Entenda isto. Se o pouco que Deus já revelou a você, deu a você o entendimento para saber realmente quem é Cristo e o que Ele tem feito para perdão dos seus pecados, aceite isso como verdade. Aceite isso como verdade. Porque você nunca vai conhecer o todo. Nunca. Tá? E aqui, ele vai falando que o Senhor vai mostrando, como mostrou a Jonas, falou assim, olha, o que você está passando tipifica lá o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Jonas sabia disto? Não. Mas posteriormente ele poderia ter o entendimento se a ele fosse revelado e não foi. E é interessante nós olharmos para isto, porque a Bíblia diz que as coisas se completarão quando vier o que é perfeito. Então eles aguardavam o perfeito. O perfeito veio. Você conseguiu entender tudo que é perfeito? Ainda não. Não se decepcione com isso, não. Mas entenda uma coisa, se esta igreja existe há 55 anos, é porque Deus tem algo a mostrar para você. E Ele quer que você entenda mais uma parte disto. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, o texto diz, agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, como também sou conhecido. Conhecimento limitado. Se o apóstolo Paulo tinha um conhecimento limitado, com todo o conhecimento que tinha, imagine eu que nem apóstolo sou. E nós vamos olhando para isto e vamos vendo como é que as coisas vão funcionando.
Se Deus falou muitas vezes, e Ele falou de várias maneiras, pode ter certeza que uns ouviram vozes, e de forma audível, outros, através do urim ou do tumim, né, que não dá para você precisar exatamente o que era. Uns dizem que era 2 pedras, outros dizem que era uma pedra com 2 faces. Eu acredito que era, como nós fazemos hoje, cara e coroa. Né? Jogava para cima, se der isso, é Deus falou. Se não der, Deus não falou. Né? O pessoal olha assim e fala assim, mas existe isso? Aqui existia. Porque o sacerdote precisava saber, o profeta precisava saber qual era a vontade de Deus. Então catava a pedrinha lá, jogava para cima. Vamos ver o que Deus está falando. E as pessoas tinham entendimento do que Deus estava revelando. Olha que coisa interessante. Outros através de sonhos, outros através de visões. Para Abraão, Deus falou de um jeito. Para Moisés, Deus falou de outro. E pode ter certeza que cada um dos irmãos presentes aqui, Deus já falou de uma forma diferente. Quem é que nunca ouviu a voz de Deus? E você pode ter certeza disto. A forma que Deus falou com você não foi a forma que falou com o outro. A forma que aquilo que você sentiu quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não foi a mesma coisa que aconteceu com o outro. Porque Deus fala de forma diferente. Pode ter certeza disto. E se Deus tem falado a você nesta noite, entenda isto. Ele vai falar a uns e não falará a outros. Porque uns estão prontos para ouvir e outros não. E é assim que as coisas funcionam. É por isso que nem todo mundo se converte ao mesmo tempo. Porque a cada um Deus fala de um jeito. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Como é que Deus tem falado a você? Diante daquilo que foi cantado hoje, nesta noite, foi apresentado pelas crianças, pelo coral, era desnecessário pregar. Porque poderíamos nos dar por satisfeito por aquilo que Deus já tinha falado. E pode ter certeza que muitas pessoas aqui se emocionaram na hora que estavam cantando os hinos. Por quê? Porque sentiram a presença de Deus. Outros talvez não sentiram nada. Não é assim que funciona? É assim que funciona, porque Deus fala de forma diferente. Olha quantas pessoas, ouvindo a palavra, muitas das vezes se rende àquilo que o Espírito fala a ela. E ela se dobra e chora diante de Deus. E outros, está dando risada. Está mexendo no celular. Está preocupado com uma coisa ou com outra. E Deus está falando. E Deus está falando. Olha que coisa interessante. Isto é a vida. Como é que Deus fala? Ele fala muitas vezes. E Ele fala de várias maneiras. A cada um Ele fala de um jeito e Ele fala com você hoje. E está falando. Ele está falando. Está falando para quê? Para que você tenha o entendimento que aquilo que Ele tem revelado a você é suficiente para que você tenha o entendimento do que Cristo fez para perdão dos seus pecados e aceite-o como Senhor e Salvador. Se você ainda não aceitou, atente-se a isto. Atente-se a isto. O céu poderá ser herdade de muitos. E se você ainda não o aceitou, não será sua. E não sou eu que estou te expulsando do céu, porque eu não tenho direito para isto. Nem autoridade para isto. Mas é a palavra que diz isto. Então atente. Presta atenção nisto. Deus fala a cada um de um jeito. Deus fala a cada um de uma maneira. No Antigo Testamento, por mais fragmentadas que fossem as mensagens passadas aos profetas, eles tinham entendimento e sabia que aquilo que Deus havia falado era verdadeiro. E era a palavra de Deus. E era o Senhor revelando quem Ele era. E como Ele realmente viria. As pessoas não sabiam quem era Deus. Mas ouvia falar dele. Nunca viram Deus.
mas sabia que ele existia. E é interessante isso, e você pode ter certeza disto. Por mais que as pessoas declarem-se ateu, elas sabem que existe Deus. Tá? É só apertar, para você ver se ela não busca Deus rapidinho. Eu conversava com o Senhor uma vez no evangelismo, lá no Jardim Sinira, e ele então falou para mim, você, olha, eu sabia que Deus não existia. E um dia eu cheguei no meu quarto e eu falei para ele, falei assim, olha, eu já sei que você não existe, mesmo eu não falo mais nada com você. Então eu vou falar com a oposição agora para ver se ele aparece. E ele disse que se trancou dentro do quarto. E daqui a pouco ele falou assim, olha, Deus já não resolve meu problema, eu quero que você resolva. E quando ele deitou na cama dele, ele viu o camarada descendo de costas assim no canto da parede. Ele chegou assim, pode falar. Já que você me chamou, estou aqui. Ele, sai daqui em nome de Jesus. Poxa, você me chamou, agora está me expulsando? É. Na hora que a coisa aperta, é em nome de Jesus que clama. É em nome de Jesus que clama. Porque sabe que em nome de Jesus há poder. Há poder. E nós vamos olhando para isto. E vamos vendo, e a Bíblia diz que Deus, no seu propósito de fazer com que Cristo fosse o centro das atenções, ele chega em Malaquias como aquele que realmente encerra a era dos profetas, interrompe a sua revelação por 400 anos. E deixa as pessoas na expectativa de realmente aguardar a chegada do Messias. 400 anos, sem profecias. 400 anos sem Deus se revelar quem era Deus. E as pessoas vão então querendo saber qual o propósito de Deus não trazer mais os profetas. Qual o propósito de Deus não falar mais. E a expectativa era que o Deus Criador apresentasse o Deus Filho e apresentasse o Espírito Santo. Quando você olha aqui no capítulo 2, no versículo 3, ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos nós? Alguém já tinha falado de salvação antes? Não. Mas aqui é interessante nós atentarmos para isto. Porque o Deus Filho se faz presente como Salvador. O que é que as pessoas aguardavam? As pessoas aguardavam um Salvador. Durante esse período de 400 anos, alguns se levantaram. Até tinha propósito e fins, aparentemente religioso. Como os irmãos Macabeus, vocês vão lá, ver lá, Macabeus 1 e 2. Na nossa Bíblia não tem, mas como título e curiosidade histórica, você pode pegar lá a Bíblia Católica, tem lá Macabeus 1 e 2, você pode ler. Vale a pena. E depois eles mudaram o foco. Passaram do contexto espiritual para um contexto político, e aí desandou, porque Deus não queria eles como profeta. Mas é interessante nós olharmos para isso, e a Bíblia diz para nós que se negligenciarmos tão grande salvação, como escaparemos nós? Como? E o Senhor vai revelou aos pais e falou pelos profetas, para que nós pudéssemos ter um entendimento que o Deus Filho e o Deus Espírito Santo trouxesse a nós a compreensão daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, através daquilo que Ele já revelou. Capítulo 3, versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando. Está falando. Como pode você, ouvindo a voz do Espírito Santo, não ter entendimento daquilo que o Espírito tem a te ensinar?
Eu tenho falado lá em Jardim Sinira. Muitas pessoas querem falar com Deus. E falam. O grande problema não é em falar com Deus. É querer ouvir Deus falando. É? Porque quando o Espírito não fala por intermédio da palavra, o Espírito fica mudo. Porque como é que o Espírito fala? O Espírito fala através daquilo que Deus revelou. Como é que aquilo que foi revelado nos faz ter o entendimento? Através do Espírito que nos dá a compreensão. Então, Espírito sem palavra é espírito mudo. Palavra sem Espírito é palavra morta. É por isso que muitas pessoas leem a palavra de Deus, mas não têm entendimento daquilo que Deus tem revelado. E pessoas leem a palavra e não se salvam. As pessoas leem a palavra e não compreendem. Por quê? Falta o Espírito Santo. E é assim, vocês vão ver, vão se deparar com pessoas com muito conhecimento bíblico. Porém, é só conhecimento. E é bom nós olharmos para isto. Porque o Senhor vai continuar falando. Vai continuar falando. Por quanto tempo o Senhor fala? Até que todos tenham o entendimento da verdade. Todos salvarão? Não. Não. Mas é bom que tenha o conhecimento. É bom que tenha o conhecimento. Muitos alunos vão à escola. De repente ele olha para a matéria e fala assim, mas para que me serve isto? Até um dia que ele foi questionar, falou assim, ixi, nesta aula eu fui só para comer o lanche. Um dia vai fazer falta. Um dia vai fazer falta. Pode ter certeza disto. Não vem aqui só para comer o lanche. Nem lanche tem, né? Mas o banquete é esse. Esse é o banquete. É você ir aprendendo em partes aquilo que está sendo revelado e ensinado. Não existe banquete melhor do que este. Versículo 2 diz, a nós falou-nos nestes últimos dias. Os rabinos da época dividiram isto aqui em era, mundo e era por vir. E é bom nós olharmos para isso, porque quando você olha aqui para o capítulo 2, o versículo 5, ele diz, não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Não foi. O mundo foi sujeito a quem? A Cristo. E é a Ele que nós pregamos. Muitos buscam algumas divindades para substituir a Cristo, mas não encontrarão respaldo. Não terá base, não tem fundamento que sustente isto. Porque o mundo pertence a quem o criou. E este é Cristo Jesus. Você, se ainda não teve o entendimento disto, saiba, 55 anos pregando a palavra de Deus. Para quê? Para que você conheça a Cristo como Senhor e Salvador. Para que você um dia tenha a ousadia de olhar para Romanos, capítulo 10, versículo 9, e abrir a sua boca e confessar Jesus como Senhor e Salvador. E crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que você seja salvo. Mas se você não tiver entendimento disso, rogue a misericórdia de Deus, para que você entenda. Porque se você não entender isto, você pode passar a vida inteira aqui na igreja. Tá? Pode. Não vai adiantar nada. Não vai. E o triste de tudo isso é chegar naquele dia e o Senhor falar para você, eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Ah, mas eu te conheço. Não. Você me conhece de ouvir falar. Tá? Como Jó falava. Agora eu conheço por contigo
andar. Então, quem conhece é quem está realmente procurando segredos naquilo que há de ser revelado. Então, aqui nós vamos olhando que, falando a nós nos últimos dias, através do Filho, nós vamos poder ter do entendimento, tá? Que muitas vezes você vai olhar e falar assim, ó, nós estamos na dispensação da graça. Tá? Então, se você for olhar lá para o dicionário o que é dispensação, né, eu fui lá consultar. No dicionário é distribuir, repartir, é conceder. Isso é dispensação. Mas, biblicamente falando, tá, a dispensação da graça vai ser o período, preste atenção nisso, tá, que, findando este tempo existente, acabando esta graça, e você não tendo mais a abusar do direito que lhe foi concedido de deixar o tempo passar sem tomar uma decisão, vai vir a segunda vinda de Cristo, e todo homem, acabando a dispensação da graça, vai se pôr diante de Cristo e a sua obediência vai ser provada. Sua obediência a quem? A obediência a Cristo. E aí, como é que você irá expor diante dele aquilo que você fez? Você pode parar nesse instante? E, por alguns instantes, faça aí uma retrospectiva de quem você é. Não precisa passar os 55 anos, não. Faça aí. Faça menos tempo. Faça aí. Pega um ano. Eu falo na igreja muitas das vezes, assim, olha, o nosso grande problema é que quando nós saímos da igreja, eu vi a irmã Divina e falou assim, quando a gente entra na igreja, o que a gente sente, irmã Divina? Sente paz, né? Está diante da glória de Deus, é Shekinah, como diz, né, os nossos irmãos. Está na Shekinah, na glória, né, sentindo a presença de Deus. Mas o grande problema é que quando você sai da porta para lá, você já esqueceu o que você ouviu aqui. Não é assim? Saiu e já esqueceu. Era para ter esquecido? Não era para ter esquecido. Então pode ter certeza que muitas das coisas que está sendo falado aqui, você vai esquecer. Mas retenha somente aquilo que é necessário para que você seja salvo. Porque quando este período de dispensação da graça acabar, e Cristo vier buscar a sua igreja, eu estava conversando com um colega meu, e ele falou para mim, falou assim, rapaz, eu andava brincando com a minha esposa. E eu falava para ela, falei assim, olha, se você não ficar atenta, eu vou ser arrebatado e você vai ficar. Aí ele disse que um dia ele chegou em casa, ele viu em cima da cama assim a roupa da esposa e da filha, como se alguém tivesse arrebatado e deixado a roupa lá. Ele entrou num desespero tão grande, saiu correndo procurando para saber onde é que a esposa e a filha estavam. É assim. É assim. Olha que coisa interessante. Quando a dispensação da graça acabar, o Senhor vai cobrar exatamente de você. Porque aquilo que nos foi revelado nos últimos dias, olha lá o versículo 2, a nós falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Na consumação dos tempos, você vai saber que Ele é Senhor. Não tem para onde você correr. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, porque já foi revelado aquilo que os profetas em partes tinham entendimento. Foi completada a obra. O que você precisava para se salvar já está escrito. Ninguém precisa mais escrever nada para que você tenha um entendimento.
daquilo que o Senhor já tem revelado para você se salvar. Não precisa. E eu falo para as pessoas muitas das vezes, Deus não quer ninguém religioso. Porque o religioso muitas das vezes guarda mandamentos. Tá? O crente não guarda mandamento. Tá? O crente, ele é obediente. Porque ele sabe que o que Deus vai cobrar dele é obediência àquilo que ele tem aprendido. Tá? Isso é buscar a santidade. Isso é fazer a vontade de Deus. E você precisa ter um entendimento disto. Porque se você não tiver, o que será de você quando a dispensação da graça acabar? Para onde você vai? Ele diz que, falando através do Filho, ele é representado a nós, ou apresentado a nós, de forma especificamente pelo nome de Filho. Este é o Deus encarnado, trazendo a nós a revelação por 3 predicados. Isso é, 3 características. E ele disse aqui, a quem Deus constituiu. Então, tem algumas traduções que diz a quem Deus designou. Né? Pelos quais ele fez o mundo. Por quem fez o mundo? Lá no finalzinho do versículo 2. E, no versículo 3, ele diz, ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Então, 3 características única e exclusiva de Cristo Jesus, a quem os profetas, em partes, foram tendo entendimento para que um dia fosse revelado. Se ele foi designado por Deus, se ele foi quem criou ou fez o mundo, se ele é o que está assentado à destra de Deus, qual é a dúvida que você tem para aceitá-lo como Senhor? O que mais precisa ser revelado a você? Se Deus já tem falado, se Deus já tem mostrado, olha, começou no domingo pela manhã, pastor? Aqui as conferências? No sábado. Ó, você já ouviu uma mensagem no sábado? Você ouviu uma mensagem no domingo de manhã? Você ouviu uma mensagem no domingo à noite? Está ouvindo uma mensagem hoje. Se você, com 4 mensagens diferentes, ainda não entendeu quem é Jesus, pede misericórdia a Deus, porque está difícil. Ué. Não é assim? Está difícil. E o Senhor não quer que você saia daqui sem aceitar. O Senhor não quer que você saia daqui sem ter convicção disto. Que você realmente precisa de Cristo como Salvador. Você precisa tomar uma decisão. Porque se você não tomar, Cristo alcançou a meta dele. E a meta dele era retornar aos céus, porque de lá ele veio. Comparado aos anjos, a Bíblia diz, no versículo 4 do capítulo 1, assim ele se tornou tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. Então não tem ninguém que supera ele. Ele é mais excelente do que todos que foram criados antes dele. Versículo 10 e 12, ou 10 a 12 diz, ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão, com um manto os enrolarás, como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo. Ele está falando que Cristo é imutável. Nós
Tudo que foi criado é passageiro. Mas ele não. Ele não. Aquilo que os profetas entenderam, e você olha, Deus é eterno. O que a palavra de Deus nos diz? Ele, o mundo, a criação, foi como um ofício para ele. E o reino criado foi dado a ele, porque ele é o rei e ele é o Senhor. E é isto que a palavra tem nos mostrado. É isto que ela tem nos ensinado. Se você até hoje não tem um Senhor, se você até hoje ainda não tem um Deus, se você ainda hoje não tem Cristo como Salvador, saiba que em nenhum outro lugar você vai encontrar alguém com tanta autoridade para te representar. Não vai. Porque aquilo que Deus havia no passado falado, hoje Ele tem nos revelado através do Filho. Porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. E eu quero que você entenda isto. Ele tem por direito ser dono de toda a criação. Eu tenho falado, o diabo não cria nada. Ele apenas deturpa. Ele apenas arrebenta a criação. Deus cria perfeito e ele vai lá e destrói. Olha a humanidade como está. Eu tenho falado lá em Jardim Sinira. Até o nosso português já estão arrebentando. Porque antigamente, quando você falava todos, já se incluía homem, mulher e tudo que tinha direito. Agora você não inclui mais. Agora você não inclui mais. Isso é coisa do diabo. Porque ele vai te destruindo para te confundir. Inventa uma linguagem neutra. E essa linguagem neutra daqui a uns dias está deturpando o evangelho. Pode ter certeza disso. E pastores muitas das vezes estão pregando e dizendo que isso está certo. Mas a palavra de Deus não muda. Porque ele diz que ele tem caráter eterno. Ele é imutável. Ele não muda. Os homens podem até querer mudar. Mas ele diz que não. E ele, certamente como herdeiro de todas as coisas, a Bíblia diz que tudo o que tem no mundo foi feito por ele. A nós, falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Mundo, todas as coisas, todas as pessoas, tudo que pertence no universo para baixo, pertence a ele. E você faz parte desses pertences. Pastor Neil falou aqui. Nós estamos aqui para glorificarmos a Deus. E se eu não glorificar, tem algum problema? Ele continua com a sua glória. Quem perde é você. Quem perde é você. Entenda o seguinte, você é. Basta querer. Basta querer tornar-se um filho de Deus. Basta querer. Você, como todas as outras coisas, foi criado. Foi criado. E tudo que foi criado tem tempo para perecer. Tem prazo de validade. E vai expirar. Antes que o teu prazo de validade acabe, saiba de uma coisa. Você pode, ainda, como diz o autor aos Hebreus, ter Cristo Jesus como seu Senhor, para ter direito a uma vida eterna. Deus abençoe. Muito obrigado.